Mas o que é praga? Tem vários sentidos, vários significados. Antes de começar o nosso vídeo, peço favor para você assinar o nosso canal, compartilhar esse vídeo, deixar o seu like, tocar o sino para receber os nossos conteúdos, comentário, fique abaixo. À vontade, sem nenhum problema, desde que seja adequado com nossas publicações. Então, pode ser empregada na questão maldição. Sim, maldição quando alguém deseja bastante mal a uma coisa ou a outra pessoa, isso é uma praga. É até de uma certa maneira força de expressão. Na verdade, pode ser desgraça coletiva de grandes proporções, calamidade e flagelo. Pode também ser dito como praga. Tá? Então, a palavra pode ter N significado. Então, enquanto a origem da palavra, na história, se a gente for pensar, ela tem uma origem, alguns dizem povo celta, na Boêmia, etc. Tá? Isso em parte da Europa. Por conta de que, lá no século XIV, da era cristã, Europa acho que ainda é bem medieval, aparece uma bactéria que era um bacilo, a bactéria tem vários formatos, Yersinia pestis, e essa causou o chamado a peste negra. Mas praga também, isso dentro de tudo, é chamado, na verdade, pesticidas, ou peste, a gente falou peste negra. Os pesticidas foi uma coisa ultimamente criada, na verdade, a Lei 6.299, de 9 de fevereiro de 2022, é claro, ainda na verdade, protocolado, apenas um pedido, mas vai ser analisado, já foi votado nas duas casas, pode ser recusado pelo Supremo Tribunal Federal, mas a coisa ficou tão feia quanto a questão dos venenos, e o que eu mais me admiro é os muitos blogueiros defendendo a questão dos venenos. O Brasil, ele sempre usou veneno, sempre desmatou, sempre fez queimadas. No caso de desmatamento, queimada, até os povos nativos aqui já faziam isso, mas isso se acentuou, eu diria que da década de 1970 para cá, e aumentou mais ultimamente, aí de cerca de 6 anos. Mas é a questão como tem sido tratado, aquele nível que chegamos, porque tratar como pesticida, uma coisinha legal, ou seja, criou um projeto de lei, a PL, já é uma lei de fato, que libera todos os venenos de 2017, 2018 para cá, já foi liberado mais 2.100, de 2019 para cá, já chegamos a ultrapassar os 1.600. Então é uma quantidade de veneno assim absurda, inclusive os piores venenos. Isso vem comprometendo tudo. Mas vamos lá. Aqui uma tradução judaica cristã, a praga do Egito, em hebraico. Isso era uma questão bem séria para os povos hebreus, por vezes referindo como as 10 pragas do Egito. Foram 10 calamidades que, de acordo com o livro bíblico do Êxodo, o Deus de Israel infligiu no Egito para convencer o faraó a libertar os hebreus, os israelitas. Maltratos pela escravidão é visto como uma praga. O faraó aceitou as condições de libertação de Deus, ou seja, desistiu após a 10ª praga, provocando o êxodo do povo hebreu. Isto é só ter conseguido expulsar, vamos lá, a questão da praga, que seguiram pelo deserto e a caminho da terra de Canaã. Os estudiosos concordam amplamente que o êxodo não é um relato histórico. As tentativas de encontrar explicações naturais para as pragas foram rejeitadas pelos estudiosos bíblicos, como base em que seu padrão, tempo, rápido, sucessão e, acima de tudo, o controle por Moisés as tornaram sobrenaturais. Bom,
É só para ter uma ideia, vocês têm uma ideia da complicação. Ou seja, aqueles povos antigos já tratavam desse jeito. Bom, e aí tem aqui, vai relatar as pragas, foi praga causada por morte de animais, excesso de rãs cobrindo a terra, água no rio Nilo que aumentaram de maneira significativa. Aí fala das moscas, a morte de animais. Eu falei que mosca também é animais, só que no caso eles tratam de uma maneira diferente. Chuvas de granizo, nuvem de gafanhotos. E até hoje a gente vê esses relatos. Mas o fato é que a palavra praga, o pessoal tem muito utilizado para alguns casos que acontecem, quando na verdade, eu disse isso, eu tenho que repetir aqui, se existe uma praga, é ao homem. Tudo isso que a gente for pegar, os relatos, a parte histórica e tudo, é do homem. Aí o pessoal vieram me questionar. Mas você parece que é ateu. Não sou. Agora, não sigo, estou dentro de nenhuma igreja, respeito todas religiões, as chamadas, não chamadas seitas de matriz africana, aquelas do islamismo, ligado são os muçulmanos, ligado a Maomé, o judaísmo, as do budismo, ligado a Budas, tudo. Então, eu tenho muito cuidado nesse ponto todo. Só que a gente vê o nível que nós chegamos. Pessoas fazem esse tipo de coisa e veja bem, aí o que me estranha é o cara que está lá no canal, num grupo, etc., publicando em cientista, ele é CEO de grandes empresas do agronegócio, na verdade, somente da agricultura, não tanto do pecuária, mas também do agronegócio que desmata. Então não está compatível quando a gente pensa na questão das abelhas. Porque se você lança veneno, você mata. Vou pegar um exemplo, um veneno que ainda aparentemente parece até quase nocivo para muitas coisas, mas vamos pegar o caso do glifosato, que é aquele veneno que foi a Monsanto que desenvolveu e que de fato, o que acontece? Ela foi comprada pela Bayer, ou seja, uma empresa que desenvolve algo para a agricultura é comprada por uma empresa que tem todo o seu know-how, toda a sua pesquisa, todo o seu investimento na parte de produção de venenos, basicamente, que é o caso da Bayer. Não é só a Bayer não, tem a BASF, tem outras empresas, as grandes empresas mundiais. E tem que ter mercado para vender, expandir os seus negócios, vender o seu excedente. Ela tem que empurrar em algum lugar. E esse lugar está sendo o Brasil. O Brasil que ultimamente liberou todo tipo de veneno. Então isso é desastroso, não sabemos onde vai parar. Essa questão do veneno, ela é bem problemática porque a gente está inalando, se entupindo de veneno. Olha, quando passamos, estão aplicando, já inalamos uma parte, mas principalmente nos alimentos, na água. Os grandes reservatórios na água que nós temos, tantos superficiais de água doce, quanto principalmente os aquíferos que são subterrâneos, estão sendo contaminados por conta desse veneno. E aí esse efeito é danoso, é letal para todas as formas de vida. E ninguém está pensando nisso, ninguém está preocupado com isso. O negócio é lucrar muito. E aqui não é ser contra o agro. Olha, pensa bem. O agro, quando a gente fala do agronegócio, o brasileiro, a gente está muito enganado. A maioria desses grandes empresários não são brasileiros. Eles são estrangeiros, são acionistas aqui da grande quantidade de produção de grãos e também de carne, que são os maiores responsáveis. O agro, a gente pode pensar que pelo menos 80% de tudo que consumimos e pelo menos 20% dos principais alimentos da nossa mesa é produzido pela agricultura familiar. Dentre esses está a criação de abelhas. E o que me estranha é alguns apicultores totalmente desinformados, leigos no assunto, e aplaudindo figuras que são verdadeiros genocidas, verdadeiros ecocidas, genocidas e tudo, porque principalmente os povos, as chamadas grupos tradicionais, populações de nativos, o que é tido como um genocídio? Quando atenta-se contra uma etnia. Os povos que moravam aqui na América. E esses povos eram verdadeiros defensores das florestas. E aí, com toda essa questão, esse avanço todo, essa maneira acelerada e muito a grilagem por trás também, esses povos praticamente têm. Isso não é novo que eu escuto desde quando eu era adolescente. Tem uma música lá hoje do Brasil não era Baby Consuelo, que ela canta, que é Pepeu Gomes, onde ela fala dos povos nativos, que era 6,5 milhões a chegada dos europeus aqui, e hoje não tem meio milhão. A gente tem que entender isso.
as terras deles, eles eram donos de todas as terras hoje estão restritas a poucas áreas, e cada vez os caras avançando com o garimpo, que é outro problema sério, mas, e aí o cara tratando, ou seja, quando o cara vê, que aí eu digo a origem, que é lá do hebreu, lá do hebraico, na verdade, não do hebreu, é o povo hebraico, a palavra praga, que vai ter várias designações, e o cara posta como projeto, é uma lei que trata dessa questão dos venenos, chamando de pesticida, e usando um argumento que é para a sustentabilidade alimentar do planeta, quando é muito mentiroso, não é verdade. O agro, ele pode, esse agro, grande agro, esse agro é pop, é tech, é tudo, ele não alimenta o povo brasileiro. A grande quantidade pode ser vendida para a China, não estou aqui nada contra chinês, quem quer que seja, mas ele não alimenta os brasileiros. O que alimenta os brasileiros é a agricultura familiar. E o que me causa estranheza é os apicultores ou criadores de abelhas nativas defendendo justamente esses caras que estão, vamos pensar, lançando quantidade, mas sem tamanho. O pessoal já tem chamado até de gafanhotos da fumaça, que são as aeronaves que pulverizam, lança quantidade de veneno. Eu já vi. Aqui em Petrolina não faz isso, eles fazem com tratores. Puxado, um reboque, utiliza esse mecanismo. Mas em outros locais, os locais do centro-oeste, são tratores que vão pulverizando, lançando quantidade muito rápida. E o efeito negativo disso, a gente não sabe onde vai parar. Sabemos onde estamos. Ou melhor, temos pelo menos uma noção. Que está causando vamos pensar, uma destruição, um impacto muito negativo para a biodiversidade e pessoas também ancoradas, que é negativo. Tem até aqui uma Bíblia aqui perto, onde vou pegar. Em cima da Bíblia, que não é nada cristão que estão fazendo autodestruição. Então, lembre, o que nós consumimos de alimentos, 20 dos principais alimentos principais é da agricultura familiar. O que não entra, que entra muito na nossa alimentação, é o trigo. O trigo não está dentro da agricultura familiar. Algumas famílias, claro, pequenas famílias, elas cultivam somente ao norte do Paraná. Mas a gente também não é autossuficiente. Nós importamos porque não tem investimento. O trigo também é muito exigente, a cultura. Mas se a gente pensar no contexto geral, quando a gente vê tudo isso, é assustador. É assustador com a coisa. Chegou a um nível de alguém tratar de pesticida. Como falei, a origem é lá antes de Cristo, lá pelos hebreus, lá no hebraico, na língua, e chegar aos nossos dias atuais e o cara está achando que isso ainda é suave, que isso é compatível. Então mostra esse nível todo que nós chegamos, e isso é extremamente perigoso. Então, o tutorial desse vídeo não poderia ser outro, como não tratar, como chamar de praga. E aí eu digo, justificando, quando eu disse lá no vídeo, lá no quadro dentro do Jornal do ABC, e também no Perguntas e Respostas dentro do canal, que se existe uma praga é o ser humano, porque é o ser humano, não estou aqui generalizando todos, mas é o ser humano que propicia tudo que está aí, essa autodestruição, e nós vamos chegar a um nível que sabemos, ou melhor, pelo menos imaginamos onde estamos, agora onde vamos chegar não sabemos, porque a questão é muito feia, é muito desastrosa, tá? Então fique bem claro isso, não é um vídeo para ser pensado, é um vídeo que não... Se você quer pensar, se você defende a abelha, você primeiro tem que defender uma posição contrária tem até o nome do deputado aqui, eu acho, não sei, o deputado federal, que recebeu a campanha dele toda, foi custeada as empresas que vendem veneno no Brasil, a Monsanto, que hoje é da Baia, a BASF, entre outras, recebeu dinheiro para milhares, até milhões, para custear a sua campanha. Foi ele que defendeu e falou essa situação absurda, para quem é leigo, que, na verdade, garantia a segurança alimentar depende do veneno. Não, é o contrário. A segurança alimentar depende de pequenas pessoas, de dar melhores condições, e aqui não é contra as pessoas rurais, pelo contrário, até porque eu nasci no meio rural. Aqui é contra essa forma que eles estão empurrando de goela abaixo. E na verdade a gente tem que pensar que hoje toda essa coisa está sendo teleguiado para acionista dos Estados Unidos, que lá não pode fazer isso porque tem um controle mais rígido, da Europa, da Ásia, lá da China e de outros locais do planeta, os judeus. Ou seja, todo esse investimento, toda essa loucura do agronegócio no Brasil, da quantidade de veneno que tem sido
cada dia mais liberado, e não, agora já perdeu-se o controle. Foi criado esse projeto justamente para tirar o controle da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Aí a gente sabe onde é que estamos metidos, que o negócio é mais feio do que vocês possam imaginar. Então, muito pelo contrário, em vez de dar segurança alimentar, vai tirar, se é que existe ainda uma segurança alimentar, vai varrer de uma vez por todas. Acredite nisso, que eu peguei embasamento e estou falando a realidade. Se você não acredita, vá lá pesquisar que você vai entender. Tá? Então, quando o cara trata, para tratar os venenos, trata de pesticida, que é um nome suave, a gente vê que a palavra lá, desde a sua origem até hoje, retrata sempre, quando alguém vê uma coisa muito ruim, isso é praga, é calamidade, é destruição, é fogo, é guerra, ou seja, só retrata coisa ruim. O cara cria um projeto de lei com esse nome, eu não preciso mais aqui ficar fazendo argumento, fazendo explicações para vocês, que está muito claro e evidente do que se trata. Obrigado pela paciência, por assistir o nosso canal. Então, nesse tutorial praga, espero que pelo menos venha alguma pessoa com uma mente mais brilhante que possa apresentar uma maneira de minimizar todo esse efeito negativo que nós temos provocado e estamos aí levando o nosso planeta a um caos total. Alguns dizem que é preciso o caos para poder voltar a ter normalidade. Não sei se o caos pode até ser, mas o caos natural, mas o caos desse jeito aí é complicado demais.